Fala galera, sou Anderson Bellini, diretor e idealizador do documentário André Matos Mais Rock, e sejam bem-vindos a essa série aqui, onde a gente vai contar os bastidores das gravações do documentário André Matos Mais do Rock. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos capítulos. Se você ainda não viu os outros capítulos dos nossos bastidores do documentário, estão todos aqui no nosso canal, entra lá e já procura aí, já assiste todos aí, maratona, que tá legal pra caramba. Hoje nós vamos falar sobre a gravação do Angra Sênior. O que é o Angra Sênior? Angra Sênior é aquele primeiro Angra. André Bastos, André Matos, Luiz Mariucci, Marco Antunes e Rafael Bittencourt. Fica por aí. Fala galera, antes desse vídeo eu gostaria de falar pra vocês que a gente tem uma lojinha do documentário onde a gente vende nossos produtos oficiais do filme, e esses produtos ajudam muito que a gente continue lançando os filmes, continue fazendo esse conteúdo pra vocês. Então entrem lá na nossa lojinha, temos camisetas, temos DVDs dos filmes, Funko, temos boné, temos agasalho, material muito exclusivo pra vocês sobre o filme André Matos Mais do Rock. Entre lá agora e compre já o seu merchandising oficial André Matos Maestro do Rock. Nos ajude a continuar com esse trabalho aí. Bom, gravação do Angra Sênior, cara. Isso aí foi uma... A gente ia gravar com o André Bastos, que, pra quem não sabe, o André Bastos ele mora nos Estados Unidos, né, há muitos anos. E a gente tava esperando uma oportunidade pra gravar com o André Bastos aqui em São Paulo, quando ele viesse pra São Paulo. E calhou dele vir para São Paulo bem no finalzinho de maio, comecinho de junho de 2019. Então, obviamente que anteriormente ele vir, eu já combinei com ele, você precisa gravar com o documentário, então vamos marcar uma data para você falar com a gente pro documentário. E nesse meio tempo, tinha o canal do Luiz Mariucci, e a Fernanda Mariucci com o Luiz Mariucci resolveram reunir o Angra Sênior, né, o Angra... embrião do Angra, para fazer uma live. E eles me contactaram e falaram, vamos fazer isso meio junto, né? Já que vocês vão gravar com o André Bastos, a gente faz isso meio junto. E a gente faz uma live lá. E eu falei, pô, eu aproveito e gravo também, porque daí a gente tem esse material também né, do Angra Sênior, né, reunido. E ela gostou da ideia e a gente fez isso meio que em parceria. A gravação ocorreu lá no estúdio onde o André gravou o Time to Be Free. O Viper gravou também o All My Life. Stronger than God, stronger than God. Vem pra cá. Vai. Strong enough to save us, save me, love is all. Só que é legal fazer isso separado, né? Save us, save me. Outro overlay. Então era um estúdio meio que já conhecido da galera ali, e a gente fez essa gravação, botamos 4 sentados, né, juntos, reunimos o Angra Sênior. Pra quem não sabe, o Marco Antunes ficou um bom período de tempo, desde que ele saiu do Angra, sem falar com os caras do Angra. Então aquela foi um reencontro deles ali, né, onde eles puderam, né, relembrar histórias do passado, eles botarem, né, os pingos nos is ali. Foi bem importante essa entrevista, né, a gente ter gravado ali esse momento importante. Olha, é uma emoção muito grande estar aqui nesse encontro inusitado, nesse encontro especial, esse momento raro. Aliás, a última vez que nós estivemos juntos, assim, os quatro, que fosse, que faz muito tempo. Muito tempo. Porque o André não foi para a Europa, o André já estava... Quer dizer, depois... faz o quê? 26 anos. Foi quando o André saiu da banda.
Então assim é muito especial, cara. Tem muitas emoções, muitas lembranças. Eu tô bem feliz com esse momento aqui de encontrar todo mundo de novo. Não, e é bom ver que as pessoas estão melhores do que eram. Eu percebi que tá todo mundo melhor como pessoa e o astral das pessoas tá melhor do que... A gente vivia uma tensão naquela época, né? Era muita responsabilidade pra um monte de moleque, cara. A gente tinha uma responsabilidade gigantesca. Era todo mundo muito novinho. Verdade. Então a gente tinha as nossas tensões, né? Aí você deve estar perguntando, mas pô, não deveria ter o André ali? Deveria. Eu tentei muito levar o André nessa entrevista, né? Porque primeiro a gente fez a live do Luiz Mariucci lá no canal deles, depois a gente ia gravar pro documentário. Então, a gente deixou eles fazendo a live deles, depois a gente gravou. Durante a live eu mandava umas fotos pro André, mostrando, cara, só falta você aqui, cara, vem pra cá, pô, para com isso, cara. Até o Marco veio, pô, o Marco que era super recluso, tá aqui, meu, vem ver essa oportunidade única, tal. Eu mandava pra ele, ele olhava e não me respondia. Então, realmente, o André não queria contato, né, com o Rafael, com o pessoal, tudo. Então, eu insisti muito para que o André estivesse lá, né. Durante toda a entrevista, eu mandava mensagem pro André, pedindo para ele vir. Eu falava, meu, André, a gente segura aqui, você pode chegar mais tarde, a gente segura que todo mundo quer te ver. E todo mundo perguntava, né, pô, só faltou o André, que pena não ter o André aqui. E a gente tentou muito, né, mas infelizmente não foi possível. Mas enfim, assim, várias histórias sobre o passado do Angra, do começo lá do Angra, bem no embrião lá da demo Reaching Horizon, daquela demo secreta, dos shows do Blackjack, e também quando eles tocavam como Iron Maiden cover. Todas essas histórias foram contadas ali nessa entrevista, né, e nessa live. O André é meu amigo há muitos anos, estudamos juntos no Pio 12, entramos juntos na faculdade de composição, inclusive ele me ajudou no vestibular, porque eu não sabia fazer a prova de química ou física, sei lá. Então eu sempre ou as duas. Ou as duas, na verdade. Eu acho de português. Toda a parte técnica acho que teve que olhar. Então, e o André é meu amigo próximo, eu confabulava muito com ele sobre as minhas ideias malucas e tudo mais, e ele sempre apoiou, né? Uhum. Sempre apoiava, ele ficava, nossa, isso é genial, não, nós vamos pendurar no lustre, isso é genial. Deixa eu fazer o pezinho. Tá bom, Rafael, perfeito, vai lá. O André é aquele pai que apoia. Irmão, diria, porque realmente conheço há muitos anos, sempre foi um cara, trouxe muito positividade para esse começo. E o Luiz falou uma coisa que é totalmente verdade. Hoje, o mais legal de encontrar, a gente está conversando ali, tomando um café antes de começar essa gravação, né? Então a gente está documentando uma parte desse encontro, né? Porque a gente está conversando ali fora e tal. O Luiz falou tudo. O gostoso disso aqui é lembrar que era bom estar junto lá atrás. E que por conta de a gente ficar obcecado com o trabalho, né? Quando pintou a oportunidade daquela banda dar certo, a gente ficou obcecado para não errar, né? Uhum. E a gente ensaiava das 9 da manhã às 6 da tarde. 6, 7. E então, e a gente acabou não curtindo, você mesmo disse. Então acho que isso é muito especial, a gente poder estar junto e lembrar que era bom estar junto, as risadas, né? Eu brinco que eu bato DR com o Marcão toda hora. A gente é DR. E eu não vejo o Marco também há muitos anos. Então isso aqui, esse encontro já valeu também muito por isso, porque o Marco deixou saudade. Ah, gente, obrigado. Então, assim, pra mim foi bastante proveitosa, porque eu pude perguntar muita coisa que eu não sabia, né, que eu só ouvia falar, porque na época o Marco fez só o show do Blackjack, não tinha feito outros shows, e pô, quase não tinha entrevista com eles, principalmente na televisão, não existe, né? Então a gente sabia de coisas que a gente ouvia ali no Blackjack, que eu frequentava muito o Blackjack, que era o lugar onde eles todos iam, então eu ouvia as histórias ali no Blackjack, e aí eu pude perguntar pra eles todos ali. Puta, eu lembro que essa história de que falavam que a gente era armação foi... Sempre teve, né? Desde o começo. Mas ficou muito forte na pré-estreia da gente. Tipo, 2 meses antes da gente fazer o nosso primeiro show, isso era, né? Vocês viram o show dessa banda, era armação, né? Sério, mano? Porra, pra caralho. Era, no Blackjack. Daí eu falei, cara, vamos falar que a banda acabou? E foda-se. 2 semanas antes do show, a gente fala que a banda vai ter show. A gente começou a espalhar que a banda tinha acabado. Vocês lembram disso? Você lembra verdade, disso? Cara. A gente começou a espalhar que a banda acabou. Daí a gente falava pra todo mundo, ó, espalha que a banda acabou, espalha que a banda acabou. Pra gente parar de ser esse assunto idiota de puta banda armada, né?
Daí faltavam os dois, umas 2 semanas pro show, a gente começou a anunciar e ficou gente... Cara, aquele show do Blackjack Não, foi histórico. é histórico. Foi história. Virava a fila, era assim, uma banda que, não sei nem se a gente já tinha demo. Tinha. Já tinha demo? Tinha Já demo, tinha demo. Quantas demos nós fizemos? Nada, o que a gente tinha feito até então... A gente chegou a fabricar demo? Não, fabricou. Só que Fabricou. até então a gente tinha feito demo só para as gravadoras. Não para vender para o público. Depois desse show a gente falou, puta, vale a pena vender para o público. Ah, a gente tá. fabricou. Então é assim, era um negócio, já começou uma certa aura ao redor daquela banda. E não era porque tinha estratégia de marketing, eu acho que existia uma aura mesmo, que cativava as pessoas. A química entre nós. Dava certo mesmo. Entendeu? Era o. Sabe assim, quando explode a estrela, assim, começa a formar a estrela? Foi ali, foi tipo. Uma colisão, né, de talentos, foi bem legal. Esse show, o que foi muito legal é que foi do Blackjack. Foi a casa de muitos nós. Aqui, Com certeza. né, o Ah, Marco era verdade. quase... Foi a A minha. estreia, Exatamente, né? o Marco era Minha quase dono também, do minha Blackjack. O Rafa eu vi várias vezes, né? O Firebox, Sim. a minha banda, que eu toquei lá, Antes assim. daquilo já tinha tocado Blackjack com outras Exatamente. bandas. Era um Era o nosso reduto, polo, né? um reduto importante do metal nacional. Né? E vim muita coisa, muitas informações à tona, né? Principalmente sobre o começo do Angra. Da onde parou? Dos ensaios. Os tá. ensaios que era Ah, os horários. Os horários. os horários, né? Não, então, a gente é uma coisa bem messiânica, assim, que é até cafona hoje, né? Ensaios, começa às 9 da manhã, meia hora de almoço, meia hora de jantar, daí a gente ria, a gente assistia um pedaço daquele alborguete, lembra? Nossa. A gente sempre parava pra fazer um lanche da tarde na hora do alborguete. Alborguete. Lembra? A gente morria de rir. Vê deles jogando salame na mesa, a gente ria. Agora eu vou mandar um cara entrar com a metranca aí, meter bala aí pra você ver. Filho da... Tá? Ah, pro diabo que te carregue. E todos estando juntos ali, fazia com que um lembrasse uma parte, outro lembrasse outra, e a gente tinha uma narrativa muito boa. E foi muito bacana essa entrevista lá com o pessoal do Angra Sênior, que a gente chamou de Angra Sênior. Que você me emprestou uma bota Eu te emprestei uma bota. que escorregava, porque era assim, a bota, não sei se era nova, era toda de couro. E o palco de madeira, sem nada assim pra produzir, então era muito liso. Cara, e eu com pouquíssima experiência de palco. Cara, eu me lembro que eu fui fazendo, tipo, sei lá, um giro, né, que nem eu vi na TV, sabe? Rock pose, né? Mas um daqueles giros que eu tinha visto em algum videoclipe. Do David Sei que eu Bowie. caí, cara. Escorregou a bota, pá! Eu caí, cara, e foi um mico, cara. Você tocou sentado. Eu tava tocando o Iron Maiden, né? Mas tipo, caralho, tem que fingir que é performance, né? Eu fiquei meio assim, fingindo que era performance. E pra você levantar tocando uma música, cara, é a coisa mais escrota que tem, né? Cara, De bota. Aí eu falei, puta, por que eu fui pegar essa bota do Marcão? Já fiquei com raiva. Volta Redonda. Primeiro show do Angra. Volta Foi Redonda. o primeiro. Mas foi muito Motley Crue aquela viagem. Foi, mais uma coisa eu lembro, que era divertido, né? Era muito. Era brincadeira, né? Essa história de fazer o Iron Maiden cover era também para não expor a banda. A gente não tinha experiência, as músicas não estavam finalizadas completamente, entendeu? E, então você pode fazer, né? Uma banda cover, você não tem tanta essa Compromisso, compromisso. Exato. E né? o Iron tava em alta, né? Tipo, acho que era o época do Fear of the Dark, né? Exemplo pro Brasil, Tá. alguma coisa É. assim, né? Tava super em alta. O Bruce já tinha saído? Não, foi o Não, último antes foi dele o sair. último antes dele sair. Foi o último antes dele sair, né? Eu lembro que a gente tocava Foi um esses show high, tocava os Parque clássicos Antártica. todos. Sim. A gente tocava esses high, tocava 2 Minutes, Sim, The Number, sim. Run to the A Hills. gente tocava até o Summer in Time. Exatamente, até o Summer in Time, é verdade. Olha que legal. Logo depois da entrevista do Angra Sênior, como eu falei, a gente começou a gravar com o querido André Bastos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo que vai sair na semana que vem. Então você que não é inscrito aqui ainda, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, também ative o sininho para semana que vem você receber a notificação quando a continuação desse vídeo aqui entrar no ar. Se você não viu os vídeos anteriores, entra aqui na nossa playlist da série, né? Aqui de bastidores do documentário e assista os primeiros vídeos para você entender todo o processo do documentário. Antes de finalizar, pergunta do Doc. Eu queria saber de vocês se você já teve alguma briga com alguém que você nunca mais quis ver a pessoa nem pintada de ouro. Faz sentido isso que o André tinha de não querer participar da entrevista do Angra Sênior por a mágoa que ele tinha do Rafael? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Ah, você não conhece o documentário?
Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo todos os links para você poder alugar ou comprar o filme, os 2 episódios que a gente tem lançado até então. Agora mesmo, você pode comprar ou alugar. Os links estão aqui na descrição e eu tô deixando aqui também nos cards. Então eu vou ficando por aqui, até semana que vem, com mais um vídeo dos bastidores da gravação do documentário André Matos, Maestro do Rock. Até!